Olá a todos. Eh, não era para gravar, mas até era para gravar fora de casa hoje, só que o meu filho precisou do carro e pronto. E eu resolvi mudar um bocadinho o cenário. Eh, Estou aqui para explicar um bocadinho a história que comecei a escrever da Maria e que foi publicado no episódio 2, saiu ontem. Nem sei que dia é hoje, 17 ou 18. São 8 horas, claro. Da manhã. E, e é para falar só um bocadinho sobre esta minha nova aventura. Que eu tinha visto que era uma trilogia. A primeira parte foi, foi escrever o livro, né? O episódio 1. E agora vou na parte 2, né? Da minha trilogia. E fiz completamente diferente, né? Vocês já sabem como eu sou. Gosto de inovar. Me inovar por dentro. E vai ter esta história da Maria. Vai ter 12 episódios. Pelo menos a primeira temporada. Sei. Não, para já, vou parar nos 12. Né? Já tenho muito que contar nesses 12 episódios. E já escrevi o quinto, estou a fazê-lo, daqui a bocado até vou pôr aí. Porquê? Porque o quinto, quando começo a escrever, às vezes perco-me na escrita, e o quinto episódio, a alma reconhece, é isso, o quinto episódio, o título do quinto episódio, a alma reconhece, e só que ficou muito longo, e tive que, além da parte A e B, os estão para trás, porque é que eu escolhi a parte A e B? Porque, como eu escrevo, não é? Um bocadinho, não é? Só que às vezes aquilo que escrevo para plasmar em música e para a música ficar com vários o mesmo refrão, que é para a música ter, não ser só falada, é necessário dividir aquilo em dois. Só que o episódio 5, a alma reconhece, por acaso ficou muito. Todos estão loucos, mas tive que fazer em três, né? Parte A, B e depois a C. E hoje, daqui a bocado, vou pôr aí a parte A, já montei. Já tenho a música feita, as três partes. Mas porquê é que eu resolvi falar do episódio 5? Apesar que os outros todos também estão. Eu tenho pouca luz aqui. Porquê? Porque eu até tenho ali no papel. E eu resolvi falar hoje a partir do episódio 2 também. Porquê? Porque o episódio 2 tem 9 minutos e 11, né? É, 9 minutos e 11 segundos. Ou 9, 11. É 9 e 11. E o episódio 5 tem 16 minutos, 04. Tudo somado, depois dá, na numerologia, vocês já sabem que eu gosto muito de numerologia, dá 11 também, né? 6, 7, 7 com 4, dá 11. Foi por isso que eu estou a falar. Comecei após o episódio 2, mas se vocês repararem, todos os episódios da duração da música e dos vídeos têm numerologia. Pronto, só para falar. E porquê é que resolvi dividir os episódios em A e B, duas músicas, além de muita escrita, para me reportar de quando era jovem, e quem tem a minha idade, eu tenho 57, ainda usávamos os discos vinil, hoje por acaso trouxe aqui um, e vocês vão já saber porquê. E os pequeninos, até tenho lá em cima, este é dos AC/DC, né? Agora sim. Este é bom, mas tenho ali outro melhor, o Black. E,
tem a parte A, os discos vinil e a parte B. Normalmente a parte B nunca prestava. Mas por acaso as músicas até têm ficado engraçadas. E mostrei o LP dos AC/DC. Porquê? Porque o episódio 5 depois isto já está a começar a acelerar, a partir do 2, já não é tão lento a música, tão nostálgica, tão blues, e depois na parte B e C comecei com uma rocalhada, a roçar os AC/DC, aquele tom, ficar diferente. É uma história contada de uma maneira diferente, porque já ninguém lê, né? Já quase ninguém lê. Porquê? Isto dito até foi pelo meu sócio, aqui há uns anos. As pessoas leem tanto durante o dia, sem se aperceberem, posts na internet, mensagens nos telemóveis, né? Leem muita coisa, chegam ao final do dia, não é toda a gente, né? Mas já não têm paciência para se sentar a ler um livro, porque já leram tanto durante o dia, mensagens, isto, aquilo, aquilo outro, né? E acabam por a leitura, infelizmente, porque ler é viajar. Foi o primeiro post, o que é leitura para mim, que eu pus no canal do YouTube. E eu, com esta história da Maria, o que eu quero explicar é como quem lê um livro, não é? Eu vou já explicar este cenário hoje. Vou já explicar. É como quem lê um livro. A gente, ao ler um livro, ou ouvir uma história, ou ver um filme, a gente acaba por entrar, muitas vezes, na personagem do livro, ou da história, né? Ou do filme. E isso é viajar, né? Porque é viajar dentro de nós, das nossas experiências, né? Da nossa vida. E pronto, eu não quero que vocês levem a Maria, né? Levem a Maria da vossa experiência desta vida e de outras, para quem tem essa facilidade, né? No fundo é essa não é facilidade, é se permitiu simplesmente abrir-se para verdades que muitas vezes a mente não, que eu depois num post a seguir, que depois até vou pôr no Patreon, vai ser um post mais fechado. Hoje, se virem eu a passar assim, porque isto também vai para o Patreon, houver uns cortes assim, umas folhas a passar do livro ou dos episódios, é sinal que eu cortei, fica completo no Patreon, né? Eu tenho que fazer essa distinção porque a fiz dentro de mim e isto é importante para mim, porque eu sempre vi a vida assim, quando a gente assume um compromisso dentro de nós, é para levá-lo a sério, não é para andar a brincar, né? Os compromissos. Este cenário aqui. Me perdi. Além do quinto episódio, ontem acabei de escrever à tarde o sexto episódio. Já escrevi o sexto episódio, só que ainda não fiz nada, só escrevi. Tenho já o sexto episódio. Portanto, isto é só para mostrar que a história está a ser escrita, né? E é dinâmica. É postada de 7 em 7 dias, portanto, todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, aqui, PM, aqui de Portugal. Londres, o fuso horário de Dublin, né? É assim que acho que é assim, Dublin. E eu sei porque é que foi esse fuso horário que puseram, por causa das navegações, nos tempos dos descobrimentos, porque era importante. Creio, só vos estou aqui a distrair, calma. Vocês já sabem, e para irmos tirando véus. No tempo das navegações e dos descobrimentos, era necessário estabelecer um fuso horário por causa da navegação, né? Era através dos relógios. E então foi um fuso horário que se criou e a partir dali era menos horas ou mais horas.
E assim a navegação era mais precisa. Outros tempos, agora é do satélite. E portanto é para vocês entenderem que isto é uma história que eu estou a contar. Verídico ou não é sempre de quem a lê, ou de quem a viveu, né? E de quem está a ler e que passou por experiências parecidas, né? Ou que adaptem essas experiências a si próprio, né? No fundo é ler um livro. E este cenário que eu estou aqui, né? Pronto, já vou no capítulo 6, mas a história depois vai mudar, porque depois vai ser, por exemplo, o capítulo 6 que acabei de escrever, falo sobre o amor, sobre o que para mim é amor, e o que muitos que estamos aqui, que não são poucos, se for 1% é muita gente, 1% é muita gente, mas já vai em 7 ou 8% da população mundial que está a despertar para isso, a ver que, afinal, tudo o que viveu para trás estava tudo muito enublado. Está um dia bonito. No capítulo 6 falo sobre o que para mim é amor e depois vou falando de outras coisas sobre a espiritualidade também. Pronto, a história continua até ao capítulo 12. Seguindo, hoje estou aqui num espaço, tenho para aqui uns papéis, um monte de papéis, e já tirei isto da hora, um monte de papéis, para espalhados, isto é conforme corre, vocês já sabem. Hoje estou neste espaço diferente da minha casa, né, onde eu vivo. Porquê? Porque é que mudei? Tenho muito espaço onde eu posso fazer filmes. Não preciso ir lá para fora para a natureza. Tenho espaços em casa muito agradáveis, onde eu posso, onde me sinto bem. Simplesmente isso. A câmera, a cabeça de ficar. Mas é para me aproximar, para vos ver melhor. Hoje não tenho a minha câmera que mexe o meu, não há problema. E porquê? Porquê é que eu estou a sair do meu escritório e deixei a minha câmera fabulosa para trás? Porque é necessário mostrar. Eu só mostro no meu escritório a parte pior da minha casa, que era uma antiga cozinha e que depois se transformou em despensa, em quarto de arrumos, e eu transformei no meu escritório, no meu espaçozinho. Porque aqui atrás era o meu escritório, só que a partir do meu filho mais novo, aos 5 anos, ele roubou-me, pus-o aqui e roubou-me o escritório e eu fiquei sem escritório. Era onde me apetecia. E depois acabei por criar o espaço quando comecei a escrever o livro, em 2025. Se foi 2020? Não, 2024. 26? É, 2024. Em agosto de 2024, resolvi fazer o escritório e depois arrumar aquela treta toda, aquela tralha toda. E depois, em 19 de agosto, comecei a escrever o livro de 2024. E comecei esta aventura. Portanto, os 12 episódios vão acabar em final de julho, né? E em agosto logo verei o que é que, para onde segue o meu caminho. Atenção que os episódios, como vai acabar só em julho, e até julho de 2026, pode acontecer muita coisa. E eu, ao criar os capítulos, quis-me adiantar um bocadinho para respirar, para depois descansar um bocado também, né? E ordenar as minhas ideias. Mas é uma história dinâmica que de repente, eu como ainda não os escrevi, pode mudar. Né? Estou a pensar numa coisa, mas posso. Até final de julho pode mudar muito a história. Bom, é só para partilhar que está a ser uma história da Maria. Quem é Maria? No fundo somos todos nós.
estamos mais despertos, e eu também estou a falar para essas pessoas que estão mais despertas, e portanto, como isto está a acelerar muito, eu já venho a falar isto dos meus vídeos lá para trás, das mudanças, que as mudanças não é só na política, guerras e essas coisas todas, não. As mudanças são dentro de nós. A grande mudança é dentro de cada um de nós. E isto é importante passar. Porque não há mudança planetária se não houver mudança individual. Ok? A principal mudança está em nós. E depois nós é que vamos fazer a diferença ou não. Só simplesmente isso. E mostrar também que é possível um simples professor de educação física, não é? Desporto, não é? Criar coisas diferentes. Não estar agarrado, tenho a minha profissão, mas não estar agarrado sempre a fazer a mesma coisa. Posso fazer inúmeras coisas. Isso é que é expansão. Isso é que é expansão. E gostava que vocês pensassem nisso. Porque há muitas formas, então agora, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente pode criar muita coisa. E ao criar, quando nós criamos, nem que seja este cenário, eu vou já falar, estou a criar algo. E criar faz-nos questionamentos. E esses questionamentos é que nos faz evoluir. Se nós estivermos parados, deitados numa cama, ou sempre a fazer a mesma coisa, não há questionamentos, não mudamos a nossa... Não pomos em causa, aquilo que somos. Não é? Isto é importante falar sobre isto. Portanto, estava a falar de cenário. Isto é tudo uma criação, atenção, isto que fique bem claro, é tudo uma criação da minha mãe. Né? Foi ela que decorou a casa toda, ela tinha bom gosto e eu respeito e continuo a respeitar, né? Não mexo em nada, porque ainda é dela e tem que ser respeitado. Bom, mudei aqui um bocadinho, tirei umas fotografias para o lado para não se ver e tal. E é tudo uma criação dela, que é onde eu vivo no espaço que é dela, neste momento. E tenho que respeitar, não vou estar, claro, no meu quarto, nas minhas coisas, no quarto dos meus filhos, claro, mas no espaço em que ela não é uma criação dela. Foi um questionamento que ela fez, uma criação dela. E as criações têm que ser respeitadas. E devem ser protegidas. E não devem ser... Podem ser copiadas. Mas isso não traz expansão nenhuma, já expliquei nos vídeos lá para trás. Pronto. Só para explicar. Depois sou capaz de fazer outras gravações. Eu queria ir para a natureza, mas quando for falar da mente, sou capaz de ir para a natureza. Outros sítios. Até há sítios lindíssimos no meio das cidades e das vilas. Não é? Ora bem, então, seguindo. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui mais. Já falei sobre esta. Eu tenho aqui, deixa-me cá ver. Agora vou mudar um bocadinho de tema e depois daqui a bocado já mostro o videozinho. Vou postar o vídeo, depois até vou pôr na descrição. Se vocês quiserem ver só a parte A do episódio 5. Um spoiler. Também de vez em quando. Uns spoilerzitos. Só para animar o pessoal. Mas tem muita história para trás. O 3, o 4. Tem. Mas senti... Para brincar um bocado também, não é? Para mostrar que também a história é dinâmica. É? E vou pôr aí depois até na descrição, vou fazer o download para outra plataforma, para o Vimeo, e vou pôr o vídeo disponível só, quem quiser ver, não vou publicar no YouTube, ou até vou pô-la no Patreon, livre, aberto, é isso mesmo. Vou pôr no Patreon, um link na descrição, vocês vão lá, está livre, e veem o vídeo se quiserem ver a parte A do episódio 5.
Este assunto que eu vou falar agora, isto é importante para mim e não só para mim, porque eu sou peixinho, sou signo de peixe e toda a gente que anda, que gosta de signos e anda neste mundo, sabe que os peixinhos são muito reservados e gostam do seu sossego, né? E muitas vezes não gostam, também depende do ascendente, lua, sol, e não só. Bom, temos, como eu já disse lá para trás, temos todos os signos, né? Só que temos sempre o signo solar, né? Que nos marca mais um bocadito. E eu gosto da minha tranquilidade, sempre gostei. Sempre funcionei assim e funciono, eu acho que funciono bem. E eu quero é sentir-me bem comigo. E portanto, eu não sou nenhum leão. Às vezes sou, eu tenho uma juba aqui. Às vezes sou um bocado leão. Temos todos os signos. Só que eu não me, eu, para me sentir feliz, e um peixinho gosta, onde é que se sente feliz? Sente-se feliz no meio aquático, no meio tranquilo, para poder fluir. E é por isso que eu não dou consultas particulares, porque não tenho esse feitio, não tenho essa inclinação, né? Sou uma pessoa mais reservada. E, portanto, deixo essas partes para quem é mais leão, né? Quem é mais afoito, quem no fundo, para quem nasceu para isso. Isto é uma mensagem muito importante. Porquê? Porque as pessoas acham, ou eu acho, que todos temos que ser iguais. Isso é uma estupidez. É uma estupidez. Porque não conseguíamos criar esta realidade do planeta Terra se não houvesse diversidade. Não é? Basta olhar, não vamos olhar para as pessoas sequer, vamos olhar para a natureza. A diversidade, não é? Só se conseguiu criar este planeta através da diversidade. Senão, não havia criação. Era tudo igual. Se fosse tudo igual, entendem? Mais para a frente, já falei sobre isto, mas depois vou aprofundar um bocadinho isto de outras esferas, de outras dimensões. Vou. Para explicar um bocadinho do porquê do ser humano, que é tão importante. Aliás, é a raça mais importante do universo, para quem não sabe. Apesar de que somos maus e matamos e só fazemos trampalhadas, essas coisas todas, não é? Mas é a raça mais evoluída em termos de consciência, do universo. E volto a repetir-me, que são palavras de Saint Germain, mas eu aceito-as, que todos os olhos dos seres mais evoluídos também do universo estão postos neste momento aqui na Terra, no planeta, para ver se o que é que nós vamos conseguir fazer, né? Daí esta conversa toda até aqui também. Como é que nós vamos conseguir nos expandir ainda mais? Ok? E eles estão a aprender connosco. Seja nona dimensão, 10ª dimensão, esqueçam isso. Ok? O 3D que é a prova final. Criaram-se outras realidades agora, outras terras, para almas mais jovens. E não só seres que estão na 8ª, 9ª dimensão, poderem experimentar o que é a densidade. Okay? De uma forma mais segura, não tão agressiva como foi esta. E é esta, aqui,
neste planeta que é muito agressivo. Todos nós sabemos disso, não é? Acho que está gravado, não está? Sei lá, vou logo um beijo, não é? Acho que está. Ora bem, eu ia falar de outra coisa. Estava a falar do leão. E, portanto, a diversidade é que cria a beleza e a expansão. E vêm aí tempos que vai ser preciso esses leões se chegarem à frente. Ok? Não é os peixinhos. O peixinho está aqui para apoiar sempre esses leões. Começar a abrir um bocadinho, muitas coisas, mas um bocadinho. Por isso que eu dou tanta importância da partilha e das comunidades. Não é as comunidades antigas, esqueçam isso. Né? Baseadas em clubes de futebol, em partidos, isso não é comunidade. Uma comunidade, para mim, nunca houve. Né? Espero que comecem a nascer agora verdadeiras comunidades da partilha da diversidade. Isso é que é importante. Bem, a conversa toda. A diversidade é que faz expansão. E peixinhos como eu e outros, não é? Cada um poder dar o seu melhor ou para aquilo que a sua energia, que a sua alma plasmou no seu espírito para viver nestes dias, nesta época tão importante a partir de agora. Já começou antes, claro, começou desde que nós nascemos, mas a grande preparação é para os momentos que estão agora aí a aflorar. Já não faltam muitos anos. Não, poucos. Talvez 6, 7. Vamos ver, até pode acontecer em que não. Os tais leões e os peixinhos, ou os leões e os cordeiros, não é? Como quiserem chamar, consigam ou não plasmar aqui algo diferente. Mas vai ser possível. Ia falar de outra coisa, mas não vou falar. Estava a falar dos leões. É melhor não. E porquê é que também mudei de cenário? Isto porque eu não gosto de dar conselhos a ninguém, detesto dar conselhos. Quem sou eu para dar conselhos, que às vezes não os dou a mim próprio, né? Não sigo os meus conselhos, que eu ouço, que sinto, e não os sigo. Então detesto dar conselhos. Por acaso, partilhei uma coisa com uma senhora que vi na internet. O milagre, são palavras dela, não são minhas. O milagre somos nós. E eu disse-lhe só que era um desejo meu, que ela mostrasse mais abundância, né? Que se abrisse mais um bocadinho, porque se nós nos abrirmos mais, isso também nos estamos a abrir a nós próprios, né? E isso também traz outra energia. E foi por isso que eu tive esta necessidade de me abrir hoje. Porque dei-lhe um conselho para ela se abrir, mostrar mais um bocadinho a sua abundância. E eu também o estou a fazer, né? Saí do meu escritório, todo badalhoco, todo desarrumado, à obra, quase pendurado, feito maluco. E vim para aqui para um espaço, só estou a mostrar um bocadinho, de uma criação da minha mãe. Onde eu vivo nesta abundância, né? Também. Pronto. Espero que os leões comecem, e quando falo leões, falo aquelas pessoas que nasceram para isso, ok? Que sentem dentro dela, que têm que fazer algo diferente dentro delas e que têm que liderar também. E os peixinhos estarão aqui sempre para, independentemente,
da nossa vida pessoal e íntima, ok? Mas eu sinto dentro de mim que estou aqui para acompanhar essas pessoas que têm dons e que precisam também de ser apoiadas e de haver uma retaguarda, ok? É assim que eu vejo as parcerias. Tem que haver alguém que dê mais a cara, porque tem essa função, a tal diversidade, mas tem que haver apoio por trás. Porque se não houver apoio, não vamos a lado nenhum. Eu vou nas minhas criações, sim senhora, mas vai chegar a um ponto em que eu poderia ir muito mais além se me abrisse mais para para outras pessoas que me pudessem ajudar. Não é? Num sítio, não é? Vocês veem, sou eu que faço tudo. Mas ideias, novas ideias, que nem eu estou absorvido nas minhas coisas, sou o peixinho, ando lá na água, né? Novas ideias que poderiam ser exploradas por mim, né? Eu só estou a dar o exemplo, estou a falar por mim, né? Mas se eu não me abrir, né? Se não sair do meu aquário, né? Ou do meu rio, a vida veio da água, né? Segundo reza a história. O peixinho lá resolveu começar a caminhar e né? Acredito. Ora bem, então seguindo. Então agora, um bocado cedo, vou parar um bocadinho, mostrar um bocadinho. Lá está com esta conversa toda. Uma abundância que não é a abundância de um professor em Portugal, né? Porque um professor em Portugal, se tiver família, vive em escassez. Em escassez. Então estou a mostrar um bocadinho de abundância da minha mãe. Não tenho problemas nenhums de dizer isso. Ok? É importante a gente partilhar que muitas vezes a nossa abundância não veio só de nós. Não é? Claro, se eu fosse responsável, podia, não é? Ou inconsciente, podia estragar a abundância que ela criou. Não é? É simplesmente isso. Ou que a família criou. Não é? E vou pôr agora aí o videozinho então, aqui a dar-vos uma seca do caralho. Do. Como é que é? Tanta coisa, caralho, são tantas divisões, tanta coisa. O episódio 5, a parte a alma reconhece. Ok? Está fixe. Só que depois começa a acelerar no fim, vem a escuridão, aquilo começa a botar uma rocalhada. Vai ficar fixe. Assim. Do género, uma música do género. Claro, com a minha letra, não é? Escrito da história da Maria. Ora bem, então fica aí. Não se vou já embora. Ixi, já vai meia hora. Não se vou já embora. Sou capaz de ter aqui mais algumas tretas para dizer. Ok? Vou fumar um cigarrinho lá sem remo ao meu escritório. Tem lá um exaustor industrial e aquilo. Até é bom. Sabem porquê? Porque eu já sei. Quando montei o exaustor foi só para poder estar ali sentado no escritório debaixo do exaustor a fumar um cigarro. Mas aquilo é tão potente, daqueles industriais, que eu ligo às vezes só para tirar o cheiro da casa, porque aquilo puxa muito, então às vezes para tirar o cheiro da casa, é normal, às vezes, e funciona muito bem. Portanto, vou fumar uma cigarrada e deixei o vídeo para vocês verem, espero que gostem, e para deixar um bocadinho de água na boca. Também estou um bocadinho com a boca seca. Ontem bebi 3 cervejas, fiquei assim meio coisa, aqui, hoje com a boca seca. Até já. Até já, até já.
ele. Ficou memória, ficou história. Rafael Coração também se lembrava. Havia na pele dele coisa que não se apagava. Intimidade rara, sinal sem explicação. Ligação mais antiga do que o próprio coração. Chama-lhe alma gêmea, chama nome ou visão. Palavras muito belas para vestir a ligação. Mas por trás da beleza, do brilho e da canção, havia traição e dureza, havia sombra na relação. Espíritos humanos a brincar com a criação, sem saber quanta alma arde em cada encarnação. A alma reconhece, a mente já não. A alma vai mais fundo do que a explicação. O corpo treme, a pele diz que sim. O tempo já passou, mas não passou por mim. Viajamos por realidades que ninguém quer tocar, coisas que uma mente normal mandaria medicar. Mas a pergunta nem sequer vinha à mão: será verdade o que vemos então? Havia dias de olhos abertos, havia mundos no ar. Há mil maneiras de sentir, há mil maneiras de olhar. Passado e futuro vinham sem pedir licença, e a vida quebrava a lógica da crença. Rafael ia à frente muitas vezes na visão. Eu seguia com ele guardando proteção. Ele abria caminho, ficava por trás. Havia uma força antiga a pedir-nos mais. A alma reconhece, a mente já não. A alma vai mais fundo do que a explicação. O corpo treme, a pele diz que sim. O tempo já passou, mas não passou por mim. Vinham seres de baixa vibração e vinham mestres rir da discussão, porque até noutras esferas, noutro plano, noutra lei, nem eu nem ele víamos tudo da mesma lei. Cada alma queria viver sua porção. Cada alma trazia seu mapa e sua lição. Mas o que veio depois foi mais fundo do que vi. Na parte B eu vou contar a escuridão que o prendeu a si. Na escuridão, Rafael Coração.
Ora, vamos lá então. Seguir. Espero que tenham gostado da música. E não fiz mais no episódio 5 porque acabaram-se os créditos. Já tinha feito para aí 2 ou 3 extensões aos créditos e resolvi. Para. Outra coisa, os meus sites estão em baixo. Os sites, o Patreon não. Os meus sites pessoais, e não só, da empresa, estão em baixo 4, 5 dias, não interessa. Porque lá está, a gente às vezes quer fazer tanta coisa sozinho, e é possível fazer, só que às vezes descuramos pormenores, né? E eu não li bem o contrato quando fui fazer a extensão dos créditos, não li bem aquilo, e depois depois tive que reclamar, e então vai ter um período, eles aceitaram a reclamação, tem um período para aí 4 dias, 5 dias sem estarem online. Tem mal nenhum, para lá saber. Outra coisa, engraçado, porque a música do episódio 1 não tem muitas visualizações no YouTube, até aparecer uma música, até tenho, não é? Algumas. Mas eu fiquei espantado porque fui ver as visualizações das plataformas onde estão publicadas, isso, e apanhei um choque. Foi fixe, fiquei contente, claro. O nosso ego também precisa ser alimentado, não é? Negar isso, como é que eu posso fazer uma coisa se não existe reconhecimento? Temos que ter algum reconhecimento, senão onde é que está a nossa motivação para continuar? E é por isso que eu estou a falar disto. Nós também precisamos de nos sentir valorizados. É como numa relação. No episódio 6 falei sobre o que é o amor. Não é? Amor sem valorizar, não é? Sem proteger, sem respeitar, sem ser fiel ao amigo, porque a amizade, antes de haver amor, há amizade, tem que haver amizade. Amor sem amizade, isso não existe, pessoal. Eu costumo dizer aos meus alunos, feijão com feijão? Não, feijão com feijão não. Eles levam logo para o outro lado. Né? Mas numa relação, feijão com feijão, onde é que eu quero chegar? Uma relação de casal, por exemplo, não é andar a trair, né? Porque estou farto né? Sempre a mesma coisa. Se eu estou farto sempre da mesma coisa, cabe-me a mim, dentro da relação, explorar novas situações para que a relação não morra. Né? E com isto quero dizer, por exemplo, não estou a falar de sexo, ok? Por exemplo, com o meu amigo, a minha parceira, ou o meu companheiro, não interessa. Vamos sempre dar um passeio. Mas vamos sempre dar, enquanto nos sentimos bem, vamos sempre pelos mesmos sítios, né? Andamos sempre a passear pelo mesmo local. Se um dos dois sentir que aquele local já não traz nada de novo, não é? Tem que se abrir e dizer assim, vamos experimentar outro passeio, vamos para outro lado, vamos para outro sítio. E mesmo que o outro goste de passear ali, também tem que fazer um esforçozinho para tentar explorar o companheiro ou a companheira, né? Quer se expandir, né? Quer experimentar novos lugares para passear. Mas quem está insatisfeito não diz, não fala, não partilha, está a comer feijão com feijão, de vez em quando é preciso pôr um bocadinho de arroz, não é? Mudar, né? Para ver se essa experiência nova de ir passear noutro sítio, se é melhor ou pior. Como é que eu posso saber se aquela que nós gostávamos tanto é melhor do que a outra? Só experimentando
algo diferente, né? Se eu ficar calado e aceitar sempre o que o outro quer fazer, não me estou a respeitar. Porque se eu tenho um desejo de ir passear, de dar um passeio noutro sítio, ou começar a ir a outro sítio, passear, ou a horas diferentes, ou, não é? Ou irmos a um bar, por exemplo, que nunca fomos, né? Vamos supor. Como é que nós vamos saber se é bom, se é fixe ou não? Né? Ou até melhor do que o anterior. Se chegamos à conclusão que não presta, voltamos ao anterior. Né? Bem, só tenho aqui 3 papeizinhos para acabar, para não vos dar mais seca. A importância de se tirar camadas e a importância de, às vezes, de eu estar com este discurso é para também, eu também acabo por tirar camadas minhas, né? E muitas vezes eu dou conta, quando vou montar os vídeos, né, que faço aqui, noto muitas vezes que não sou eu que estou a falar, quem está a falar é o meu mestre, a minha outra parte. E depois, só passado algum tempo, é que eu, como é que disseste aquilo? É que eu disse aquela porra. Só ao passado alguns dias ou mais tempo, às vezes é que vejo que afinal ele tinha razão. E é por isso que eu digo que é preciso gente fazer, quando andar por ela não somos nós que estamos a fazer. E vocês sabem disso. Pronto, que afinal, no fundo, ele tinha razão, não é? Só depois é que vemos isso. Ora bem, só aqui uma anotaçãozinha, que também depois pretendo falar sobre os sonhos. Eu sei, porque eu vi, e sei o que e não ponho em questão muitas coisas que vejo, porque pôr em questão muitas coisas que nós vemos ou sentimos é trabalho da mente, ok? Vou falar da mente depois. Já deixei um lamirezinho no vídeo, porque se a Maria e o Rafael Coração não punham em questão nunca se o que eles sentiam e viam, se era verdade ou não. Eles assumiam sempre que aquilo era verdade. E isso é importante. E era verdade. Ok? Agora, se nós nos deixarmos arrastar para que aquilo que sentimos, as nossas percepções e o que vemos, que há muitas formas de ver, se é verdade ou não, se nós pusermos em questão, aquilo deixa de ser verdade. Tão fácil isso. É uma relação. Se a gente deixa de acreditar nela, deixa de saber que aquela relação é verdadeira, ela morre. Ok? E portanto, eu tive uma visão há muito tempo atrás, foi muito forte, por acaso foi durante um sonho, só que esse sonho depois eu acordei e acordei, sei que acordei, e o sonho continuou, eu estava de olhos abertos e estava a ver aquilo tudo. E esse espaço que eu criei era muito bonito. E é um espaço em que eu, durante a noite, maior parte das vezes não sei que vou para lá, mas sei que vou, porque em 2 ou 3 horas, que é o suficiente para nós dormirmos, nós é que temos a mania de ficar muitas horas na cama, achamos que isso é que é. Não interessa, cada um tem a sua coisa. Mas o corpo só necessita 2 ou 3 horas bem dormidas. Estou a contrariar tudo o que dizem para aí os médicos, né? Eu tenho um colega que não consegue dormir mais do que meia hora seguida. Portanto, é para vocês verem. Isto há anos e anos. Portanto, isto tudo a dizer que tenho que dormir 5 horas, ou 6 horas, ou 7 horas.
pode ser uma falácia, uma mentira, ou não, não é? Depende sempre de cada um, da sua individualidade. Mas eu durante a noite, quando adormeço, e durmo 3 horas bem dormidas, e é para esse espaço que eu vou. E vou fazer o quê? Vou-me curar, pessoal. Vou-me curar. A noite e o sono serve para nós nos irmos curar o nosso corpo biológico e a nossa sanidade mental. E vocês sabem que os tempos aceleraram muito e a mente não está a conseguir acompanhar os excessos de estímulos que temos todos os dias. E se nós não nos permitirmos, que nem é preciso recordar, aliás, nem nos recordar, a maior parte das vezes nem sabemos que estivemos lá. Que é um espaço de cura pessoal que cada um tem. E é para lá que eu me vou curar todas as noites e é por isso, isto já foi há muitos anos que aconteceu, que eu vi isso. Talvez daí eu ter mantido a minha sanidade mental e o meu corpo, né? Ter sanidade mental para todos os dias, ou quando me apetece, né? Não é todos os dias, fazer um bocadinho de atividade física aqui em casa, para me sentir bem. Porque se eu não estivesse mentalmente são, não conseguia ter o corpo são também, né? Porque já tenho 57, estou a caminho de 60, ainda bem, porque a idade também traz muita sabedoria e muita experiência, se soubermos olhar para essas experiências. Se olharmos sempre com os mesmos olhos. Se a Maria olhasse sempre com os mesmos olhos, não chegava ao episódio 12. Toma! Eu vou chegar ao episódio 12, acreditem, vou acabar esta temporada, a segunda parte da trilogia. E é para lá onde vou todas as noites, uma cabaninha muito fixe, ao lado de um belo lago, só que é uma realidade completamente diferente desta. Outra parte da noite, depois, quando nós passamos essa fase, depois vem a fase dos sonhos, né? Posso falar depois mais para a frente da minha experiência, Pessoal, eu só falo da minha experiência, ok? Leio, estudo, sempre toda a vida fiz isso, absorvia as coisas que os outros diziam, mas depois ia explorar isso dentro de mim, se aquilo para mim era verdade ou não. É como ler um livro, né? Se aquela história me diz algo ou não, somente isso. E para me ir embora, que vocês já estão fartos de maturar, já vai em 45 minutos, mas... já falei disto. É. Mas no fundo, veio-me dar razão, porque eu tenho mais visualizações noutras plataformas, sem ser no YouTube. Às tantas, a decisão que eu tive, ou que fiz, não é? Tive pessoal, não abandono o YouTube, nem pensar, mas se eu ficar sempre preso à mesma energia, feijão com feijão, não há evolução. Está mais outra rima, porreira. Às tantas para eu pôr noutra música qualquer. Ora bem, pessoal, vou-me embora. Hoje é sábado. Resolvi gravar este vídeo sábado, de manhã cedinho. Daqui a bocado cheguei o meu filhote. E adoro os sábados. E já disse isto. Sábado para mim sempre foi especial. É por isso que eu não gravo nos sábados.
Mas hoje resolvi, porquê? Porque preciso descansar, amanhã, domingo, depois vou montar isto, vou publicar hoje, e depois amanhã, domingo, ver um filminho, relaxar, também preciso, para depois continuar a minha jornada, quando voltarem os créditos, daqui a uns dias voltam os créditos e lá vou eu começar a fazer outros episódios e a fazer as montagens dos vídeos e essas coisas. Ok, pessoal? Olha, um beijinho, fiquem bem, vou fazer aqui um gestinho que até gosto, né? Que já sabem que é universal. É universal, ok? É essa a mensagem que eu quero transmitir. Fiquem bem e até a próxima, ok? Um abraço.